Louvor é elogio do povo de Deus. Então vamos cantar juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele seu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Vamos mais uma vez, vem, esta é a hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante. Toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que há de receber o tesouro maior terá. Toda língua confessará, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para reconhecer que o Senhor é o primeiro, reconhecer que todas as coisas convergem em Cristo Jesus. Ele é o centro de tudo, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da criação. Por isso, recebe o nosso louvor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, tu
início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais me importa, nada se compara a ti. Não, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais me importa, nada se compara a ti. Nada, nada, nada. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, Diga ao Senhor. que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre que Essa é a nossa oração, Senhor. em meu Coração, Obrigada, Jesus. Cristo seja o centro e Todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus, o centro de sua igreja. Jesus, o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 Maranata, vem Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. Como descrever? Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou.
de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover, se eu fizer chover palavras de louvor, palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso explodiu do meu coração, do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. Pega a sua voz, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Vamos lá, igreja, é de coração. Erga a sua voz ao Senhor, é de coração. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha graça. Recebe o nosso louvor, Senhor. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Vamos juntos, é de coração. Recebe o nosso louvor, Senhor. Tudo que eu disser num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Glória a Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir em Romanos 8, 26. Vamos ler a uma só voz, Romanos capítulo 8, 26. E com essa compreensão, nós vamos orar. Você pode formar aí a sua dupla, trio de oração. Nós vamos orar uns pelos outros. E você tenha toda a liberdade para compartilhar os seus pedidos. Ouça também o irmão que está do seu lado aí. E vamos orar uns pelos outros. Vamos ler? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não conseguimos expressar, o Espírito Santo intercede por nós, e Ele expressa as nossas fraquezas, as nossas necessidades. Com essa compreensão, eu quero te convidar a orar. Ore pelo teu irmão. Vamos ter um tempo de oração precioso. Oremos.
estamos aqui, ó Pai, na Tua presença, orando ao Senhor, te louvando, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estar aqui, podendo falar, ó Deus, das nossas necessidades, das nossas fraquezas, ó Pai. Como nós somos pecadores, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. Santifica a nossa vida, Senhor. Sabemos que o Teu Santo Espírito habita em nós e há de completar, ó Deus, a obra de transformação até o grande dia, até o glorioso dia, Pai. Fortalece, ó Deus, a vida de cada irmão aqui presente. Eu oro por aqueles que se encontram enfermos, ó Deus. Que cada um que se encontra, Pai, nessa situação, possa confiar em Ti. Saber que o Senhor é soberano e o Senhor está no controle de todas as coisas. E por isso, Senhor, nós descansamos no caráter do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é rei, o Senhor é soberano. E por isso nós podemos descansar em Ti, ó Deus. Anima, Pai, aquele que está fraco, aquele que está caído, ó Deus, desanimado espiritualmente. Que esta pessoa seja animada pela força do Senhor. Que haja desejo, ó Deus, por buscar o Senhor em oração, por ler a Tua palavra, aprofundar, ó Deus, no conhecimento do Senhor. Que seja deleitoso, que seja prazeroso na vida de cada um aqui, ó Deus. Nós colocamos diante do Senhor os projetos da nossa igreja, essa tenda que será construída, Pai. Que o Senhor continue abençoando e que essa igreja continue glorificando o Teu nome, Pai. Nós sabemos que o que está sendo realizado aqui não é na força do nosso braço, não é por conta da nossa inteligência, mas é porque o Senhor está operando, o Senhor está trabalhando em nós e apesar de nós, ó Pai. Continue dando sabedoria ao pastor Anival, ao conselho dessa igreja, e que mais pessoas se acheguem aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra, que sejam transformadas pelo Teu evangelho, ó Deus, que vidas se convertam ao Senhor Jesus, reconheçam que Jesus Cristo é Senhor, é Salvador, é o Rei sobre todas as coisas, ó Pai. Nós Te louvamos por tudo, eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos ter agora um período de ofertório, entregaremos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Não deixe aí de contribuir, você que está em casa também, contamos aí com a sua ajuda. Vamos ficar em pé? Por todas as cidades, por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja dos trabalhadores, somos Teu corpo, Jesus. Somos Teus pés, andando em toda parte. Somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos. Somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. por todas as cidades, cante comigo. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus,
pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus. Vendo as multidões cheias de compaixão, a seara é grande demais. Por todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja dos trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Diga ao Senhor, enche toda a terra, enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Vamos encerrar dizendo: somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus, oh, o reino de Deus. Amém. Você pode se assentar. Pastor Arival. Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar você também que está participando online conosco. Minha voz hoje está ruim, viu? Acordei cedo, pensei que não conseguiria falar. Estou tomando aqui umas pastilhas aqui para poder... Mas é um privilégio muito grande a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, versos 35 a 38. Diz assim a palavra de Deus: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. A Bíblia, principalmente o Novo Testamento, usa muitos títulos para descrever a nossa identidade como cristãos.
desde o começo, a expressão discípulos, depois santos, depois filhos de Deus, servos de Deus, mordomos de Deus. Mas Jesus, nesse texto, ele nos dá aqui aquele conceito que, de uma certa forma, ele é global na nossa identidade. O reino de Deus é comparado a uma grande seara, a uma grande lavoura. E todos nós que somos convertidos e colocados dentro dessa lavoura, nós somos trabalhadores do reino de Deus. Por isso que Jesus Cristo vai usar essa expressão aqui, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele usa aqui essa palavra trabalhadores. Essa mesma palavra que Jesus usa aqui, ele aplica para si mesmo e para a pessoa de Deus. Ele diz: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa palavra trabalhador, ela define a nossa identidade como pessoas que somos chamados por Deus, somos enviados por Deus, somos colocados na seara do Senhor justamente para trabalharmos. Essa palavra trabalhador não é um termo leve, não é um termo de home office. Se você observar bem aí, Jesus o quê? Percorria todas as cidades e aldeias. Ele não ficava em casa. E aqui eu chamo a sua preciosa atenção, porque essa palavra ela é muito forte. Porque trabalhador aqui, ela é aplicada dentro do contexto agrícola da época de Jesus, que não tinha uma agricultura mecanizada. Era aquela pessoa que trabalhava mesmo, exaustivamente. É aquela pessoa que trabalhava e se dedicava completamente, exaustivamente, para fazer a obra. Abra a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 20, por favor. Mateus capítulo 20. Jesus vai contar uma parábola, ele vai usar essa mesma expressão. Ele diz assim: porque o reino dos céus, achou aí? 21, vamos ler juntos? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então Deus, ele nos chama, Deus ele vem ao nosso encontro para nos contratar, para nos colocar como trabalhadores seus, como serviçais seus. Então eu queria nesta noite destacar esse título e colocar aqui 3 marcas fundamentais de um trabalhador que trabalha na seara do Senhor. E aqui eu quero que você entenda que trabalhador aqui não são os missionários, trabalhadores aqui não são os pastores vocacionados, chamados de uma forma especial, não. Trabalhadores aqui são todos os crentes. Trabalhadores aqui é a identidade de alguém que foi transformada, que foi regenerada por Jesus Cristo. Então eu quero destacar aqui 3 marcas fundamentais de um trabalhador do reino de Deus. A primeira delas está justamente no versículo 38. Lê comigo o versículo 38, o que é que diz aí? Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então veja bem, a seara de Deus, a seara do Senhor, não é para voluntários. A seara do Senhor é para gente que é mandada, que é enviada. E é muito interessante, quando você vai estudar essa expressão, que mande trabalhadores, significa que é Deus que contrata.
Quando você vai estudar a doutrina da vocação, do chamado, você vai observar que nós temos 3 chamados. O primeiro é aquilo que se chama de vocação eficaz, de chamado eficaz. Isso se dá no momento da nossa conversão. Certo? Ninguém entra no reino de Deus, ninguém faz parte da seara do Senhor, se não for chamado por Deus através da sua graça irresistível. É Deus que chama. Se você observar bem, eu queria que você fosse para Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser o quê? Apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Preste atenção que Paulo, ele une aqui o verbo chamado, mas chamado para ser apóstolo. A palavra apóstolo aqui é chamado para ser enviado. A palavra apóstolo é enviado. Ele nos chama e ele nos envia. Ele nos chama e ele nos envia. A ideia que Paulo está colocando aqui é que eu e você somos chamados, somos convertidos e somos enviados por Deus para fazer a obra dele. É muito importante que a gente entenda isso. E às vezes eu brinco aqui na igreja, né? Que crente que não trabalha, dá trabalho. E tem muito crente que ele não entendeu ainda que ele foi chamado por Deus, e ele foi enviado. Jesus Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós somos uma igreja missional, nós somos uma igreja enviada, somos uma igreja chamada, mas ao mesmo tempo enviada, mandada. Nós temos a autoridade do rei, nós temos a missão do rei, nós temos a continuidade, dar continuidade àquilo que já começou através da obra da eleição, a obra da redenção e a obra agora da conversão de pessoas. O apóstolo Paulo trata dessa doutrina e eu acho maravilhosa, porque às vezes a gente não tem a dimensão. E lá em 2 Timóteo, capítulo 2, por favor, abra a sua Bíblia lá, 2 Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 6, Paulo diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, Timóteo, versículo 7. Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo, até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Versículo 10, lê comigo, por favor. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Veja que Paulo vai colocar aqui que a doutrina da eleição, que é essa doutrina que Jesus está colocando aqui, que Deus é quem envia, quem manda trabalhar outras pessoas, é a grande motivação do seu ministério. Ele diz: eu suporto tudo por causa dos eleitos, para que eles obtenham a salvação. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que ninguém poderá obter a salvação, ninguém poderá participar do reino de Deus, se não for eleito, escolhido, chamado e enviado para dentro desse reino. Às vezes, né, a gente, e você encontra muitos crentes que não sabem porque estão na igreja. Por que Deus me converteu?
Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Tem gente que está perdida. Tem gente que está na igreja e diz, mas para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Eu estou aqui para me alimentar, eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para servir. Preste atenção. Quando você vai para esse texto, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande o quê? Trabalhadores. Você foi chamado, você foi enviado por Deus, você foi colocado dentro do reino de Deus para ser um trabalhador. Amém? Ele escolheu você. Segunda marca de um trabalhador do reino de Deus é que ele trabalha. Por isso que o texto começa dizendo, no versículo 35, vamos ler juntos? E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e... Presta atenção. Primeiro, e percorria. Percorrer aqui não é de Volvo. Não é, né? Ele percorria a pé. Ele corria. Não diz algumas cidades, diz o quê? Todas as cidades. Mas não somente as grandes cidades, as cidades maiores, mas também todos os povoados. E aí você tem o tríplice ministério de Jesus. O que ele fazia? Ele ensinava, ele pregava e ele o quê? Curava. Mas eu quero que você entenda aqui, que há, da parte de Jesus Cristo aqui, um exemplo de trabalhador. Ele, antes de colocar essa questão do verso 36 a 37, ele se coloca como o exemplo maior de trabalhador. E é muito importante nós entendermos isso. Eu queria que você fosse lá na CLT estabelecida para Jesus, a consolidação das leis, da lei trabalhista aqui. Se tiver algum advogado aqui, preste atenção. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Nós temos Jesus nos dando aqui uma CLT, uma consolidação, né, das leis trabalhistas, não é isso? Veja lá no que ele vai colocar. João, capítulo 4. Versículo 34. Qual é a primeira lei que rege um trabalhador do reino de Deus? Alguém que é chamado por Deus, alguém que é mandado por Deus. Leia comigo o versículo 34, por favor, vamos lá? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que... E o quê? Então, presta atenção. O primeiro princípio, né, que rege um trabalhador do reino é que ele faz a obra de Deus com satisfação. Quando ele diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, ele diz, esse é o meu prato principal. É isso que me satisfaz, é isso que me dá prazer. Então, eu estou no reino de Deus, eu estou na seara do Senhor, e a primeira lei que rege a minha vida como trabalhador do reino é que eu tenho que fazer com uma coisa mais prazerosa, aquilo que me traz o quê? Satisfação. Amém? Não sei se você se lembra disso, mas a Bíblia fala, maldito o homem que faz a obra de Deus o quê? Relaxadamente. Nós temos que trabalhar para o Senhor com prazer, com alegria, com satisfação. Segunda lei que rege, segundo o princípio da lei trabalhista aqui do reino, está no versículo 35.
que diz aí? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, o que vos? Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Satisfação é a primeira lei. A segunda lei é visão da urgência. Ele diz no calendário de vocês, ainda há 4 meses até a ceifa. Eu, porém, vos digo o quê? Erguei os olhos e vede que os campos já branquejam. Quem é da roça que sabe que quando a colheita está madura, ela tem que ser colhida com urgência, porque senão ela se perde. Em outras palavras, o que Jesus está colocando aqui, ele está dizendo, vamos trabalhar com urgência para nós colhermos o maior número possível. Tem que haver da minha parte, da sua parte, essa preocupação com as pessoas que estão perdidas, com as pessoas que estão indo para o inferno, com as pessoas que estão aí aflitas e necessitadas. Terceira lei, se você observar, no versículo 36 diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessarte se alegram tanto o semeador como o quê? O ceifeiro. A terceira lei que rege a CLT do reino de Deus, para o trabalhador do reino, é a cooperação. Cooperação. Tem o semeador e tem o que? O ceifeiro. Paulo diz, tem aquele que planta e aquele que rega. Mas todos nós somos um. E aqui, meus amados irmãos, o diabo colocou na igreja não o princípio da cooperação, mas o princípio da competição. E aí nós ficamos competindo para ver quem é que é melhor, quem é que tem a doutrina melhor, quem é que tem a liturgia melhor. E a gente fica discutindo isso, competindo entre a gente. E aqui Jesus está dizendo que nós temos que trabalhar olhando um para o outro, como aquele que semeia, como aquele que ceifa, como aquele que colhe. A gente tem procurado, eu fico imaginando, porque se nós nos uníssemos como igreja, e aí eu diria batistas, presbiterianos, assembleianos, se a gente derrubasse esses muros institucionais, eclesiásticos, e a gente entendesse que o nosso foco é ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus, não é importante a placa da minha igreja, não é importante se eu fiz aquele trabalho, mas o importante é que aquelas pessoas foram salvas. Eu não estou preocupado se vai para a Assembleia de Deus, se vai para a Batista. Mas a quarta lei que rege o trabalhador do reino é a recompensa. O ceifeiro recebe desde já o que? A recompensa e entesoura o seu fruto para o quê? A vida eterna. Irmãos, preste atenção, porque tudo que a gente fizer aqui na terra, para Deus, nós estamos o quê? Entesourando no céu. Jesus chega a dizer que até que um copo d'água que você der para um servo dele em missão, você vai ser recompensado. Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 15, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então, as nossas recompensas, elas não são recompensas efêmeras, terrenas. As nossas recompensas são celestiais. Por isso que não adianta você criar um sindicato
aqui na terra. Tá certo? O sindicato dos obreiros de Deus, para reivindicar os seus direitos. Lá no céu não tem ouvidoria, não. Mas voltando para o texto, qual é a primeira marca de um trabalhador do reino? Qual é? Chamado. Segunda marca do trabalhador do reino é que ele trabalha. Você não foi chamado para ficar sentado. Você não foi chamado para assistir. Você foi chamado para trabalhar. Terceiro princípio que a gente encontra no texto é o aspecto motivacional do trabalhador. Lê comigo o versículo 36, por favor. Lê comigo. O que diz? Vendo eles, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, ele viu, olha a regência dos verbos. Ele viu e ele o quê? Sentiu, compadeceu-se. Por que ele viu? Porque ele saiu, ele percorreu. Jesus não ficou no escritório, Jesus não ficou no seu gabinete pastoral de Messias. Então ele sai. Mas o que é bonito aqui no texto é esse verbo compadeceu-se delas. Esse verbo compadecer-se é um verbo muito forte, porque essa compaixão aqui, esse compadecer-se dela, olhando para as pessoas da perspectiva de Jesus, de Deus, e vendo-as como pessoas que estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Grife essas três palavras, são muito fortes no grego. Aflitas. Aflitas aqui significa que as pessoas estão estouradas, que as pessoas estão, de uma certa forma, angustiadas. Por isso que ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos. Pessoas estão achatadas, oprimidas, opressas, carregando um peso que não consegue. Ele diz, exaustas. E a palavra exausta, que é de exaustor mesmo, que a gente usa, de exaustão, é que elas estão tão exauridas, sem esperança, sem alegria, elas estão secas, mas elas estão como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Ovelhas que não têm pastor. Você sabe que o pastor, ou que a ovelha não sobrevive sem o pastor. A ovelha depende do pastor para tudo, para comer, para se guiar, para se movimentar. Não existe a possibilidade de uma ovelha sobreviver sem a figura do pastor. Por isso que Davi diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque tudo que eu preciso para viver como ovelha vem do pastor. Essa palavra compaixão é uma palavra muito bonita. Veja lá Mateus capítulo 14, versículo 14. Mateus 14, versículo 14. Na primeira multiplicação de pães e peixes, diz lá no versículo 14, desembarcando, novamente, o que é que diz? Viu Jesus uma grande multidão. E se ele viu, ele o quê? Sentiu. O que ele sentiu? Compadeceu-se dela. E curou o quê? Os seus enfermos. Veja, no capítulo 15, versículo 32. No versículo 32, chamando Jesus os seus discípulos, disse, tenho compaixão dessa gente,
porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho e não quero despedi-la em Jesus, para que não, desfaleça pelo caminho. Veja, Mateus capítulo 20, versículo 34. Mateus capítulo 20, versículo 34. A cura de 2 cegos de Jericó. Diz no versículo 34, o que é que diz? Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos. Imediatamente recuperaram a vista e o foram o quê? O que é que significa a palavra condoído? Significa que ele sentiu a dor do outro, a necessidade do outro. Marcos capítulo 1, versos 40 e 41, o que é que diz lá? Marcos capítulo 1. Vamos ler juntos? Marcos 1, 40 e 41, o que é que diz? Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. Então preste atenção, irmãos. A grande motivação do trabalhador do reino de Deus é sentir pelas pessoas o que Jesus Cristo sente. É compadecer-se das pessoas, porque as pessoas sem Jesus, elas estão o quê? Aflitas, exaustas, como ovelha que não tem pastor. Enquanto você não sentir pelas pessoas aquilo que Jesus Cristo sente, você não sai do banco. Um trabalhador do reino de Deus, ele tem como motivação a compaixão. Olhar para as pessoas da perspectiva de Deus e vê-las como pessoas aflitas que precisam de salvação. Eu quero concluir. Recapitulando, quais são as 3 marcas de um trabalhador do reino de Deus? Primeiro, chamado e enviado. Segundo, trabalho. Não precisa desenhar para você, se ele chama trabalhadores, trabalhador significa alguém que trabalha. Então você tem que trabalhar, meu irmão. Terceira marca, compaixão. A compaixão é a motivação. A motivação. Irmãos, eu fico impactado como Jesus, ele age na vida das pessoas. Se você me perguntar, pastor Arival, o que lhe motiva no ministério? Qual é a sua motivação ministerial? Eu digo, é ver gente sendo transformada pelo poder de Jesus. Você está entendendo? O cara chega aqui arrebentado e Deus transforma. O cara chega aqui encapetado, endemoniado e sai liberto. Então a grande alegria nossa, o grande prazer da obra de Deus é ver o que Deus faz na vida das pessoas. Por isso que Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e me enviou para pregar, e me enviou para libertar, e me enviou para curar, me enviou para consolar. E ele lê isso no início do seu ministério, porque ele veio para mudar pessoas, para transformar pessoas, de situações ruins para situações melhores. É do pecado para a salvação, é da perdição para a santificação. E nós, irmãos, nós somos
Esses instrumentos. Deus não mandou anjo. Deus escalou o anjo e envia anjo para cuidar da gente, para proteger a gente. Mas a obra do reino de Deus, ela é construída por Deus através de mãos o quê? Humanas. Você tem sido um trabalhador do reino? Hein? Você tem compreendido a profundidade e a grandeza do privilégio que Deus está nos dando? Porque Deus, Ele não é servido por mãos humanas. Ele se serve de mãos humanas. Vamos ficar de pé? Vamos cantar o último cântico. Diante dessa palavra nós vamos orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos use, que você cante conosco. Vamos lá. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrir no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Vamos do início, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga ao Senhor. Sonda-me, quebranta-me,
Nós queremos ser usados por Ti, ó Pai, fazer a Tua vontade, fazer o que o Senhor manda, não aquilo que nós queremos, quando queremos, mas queremos trabalhar no Teu reino com urgência, Pai. Usa a nossa vida, Senhor, no trabalho, dentro da nossa própria casa, que possamos sempre anunciar o Evangelho da graça do Senhor Jesus, anunciar esse mundo perdido que há esperança, e a esperança é Jesus Cristo, Pai. Fortalece a vida de cada um aqui, ó Pai, que haja essa consciência, essa compreensão de que todos nós somos trabalhadores no Teu reino, Pai, e que desta forma o Teu nome seja glorificado, Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus, amém. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, que a comunhão, a consolação, o carinho do Espírito Santo estejam com cada um aqui e sobre toda a igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. E nós dizemos amém e amém.